Bom dia, pessoal. Hoje daremos início a mais um episódio do Farracha Cast. Hoje eu estou na presença da doutora Amanda, do doutor Fábio, e hoje a gente vai falar de um tema que preocupa muitos empresários, que é o devedor contumaz. A doutora Amanda vai dar uma breve introdução do assunto para debater todo esse âmbito aí que a Receita Federal trouxe para nós. Obrigada, Bernardo. Bom, hoje a gente vai falar do devedor contumaz, como o Bernardo bem pontuou, que é um tema que está tirando o sono de vários empresários. Em janeiro de 2026, a gente teve publicada a Lei Complementar 225 de 2026, e ela cria e define os critérios de quem é o devedor contumaz aos olhos do fisco. Antes, a gente não tinha essa definição. E não tinha uma definição do que é uma simples inadimplência, uma dificuldade de caixa para recolher impostos, do que o comportamento do empresário, que geralmente é considerado pelo fisco protelatório, é considerado devedor contumaz. E hoje, para falar sobre esse tema, a gente tem aqui Fábio Grilo, doutor, mestre pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Fábio. E bora falar desse tema, então? Com certeza. Bora lá. Aos olhos da legislação, então, hoje, definido, quem é o devedor contumaz? Então, Amanda, Bernardo, né? Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira para a gente conversar um pouquinho sobre essa lei que pegou todo mundo de surpresa agora no começo do ano, a Lei Complementar 225. Quero dizer que para mim é um prazer enorme estar no Farracha Cast, do meu amigo Tuco Farracha, né? Um advogado que eu admiro muito, assim como vocês também. Bom, o que eu acho, né? Essa lei, vamos ver um pouquinho o contexto dela, né? Ela é uma lei que vem de um projeto de lei desde 2022 e ela está inserida no contexto legislativo do Código de Defesa do Contribuinte, né? Então, a gente está falando de uma relação jurídica que sempre foi tormentosa, sempre foi muito alimentada pelo conflito. Então, eu acho que uma primeira observação que a gente pode fazer desse novo instrumento normativo é que talvez não fosse o local adequado para que a gente tivesse a qualificação do que é o devedor contumaz, né? Por quê? Porque se a gente pegar a lei na sua integralidade, a gente vai ver ali direitos, obrigações do contribuinte, ou seja, era para amenizar a relação e não para trazer algo como Ela a cerca, né? contumácia, que é assim em cima do conflito, né? Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente destacar dessa lei. De todo modo, a contumácia, o devedor contumaz, como você bem destaca, Amanda, ele precisava aqui no Brasil de critérios objetivos, de critérios normativos. Por quê? Porque senão a gente fica numa interpretação aberta, a gente fica muito sujeito a arbitrariedades por parte da administração tributária, né? Então, acho que isso, de certa forma, vem muito no sentido de contribuir para que a jurisprudência, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, tenha parâmetros mais centralizados, mais objetivos, como eu disse, para que a gente consiga identificar essa conduta por parte de certos contribuintes. Isso aí. E objetivamente, aos olhos da legislação, eu serei considerado um devedor contumaz se eu tiver dívida tributária constituída, mesmo que não escrita em dívida ativa da União, em 15 milhões. O meu patrimônio ele tem que ser equivalente a 100% ou superior a esse saldo. E tem dois requisitos que eu considero mais subjetivo que a lei coloca, que é a reiterada, né, essa inadimplência reiterada, e até aí tudo bem, mas a questão da justificativa, que esse passivo, ele não pode, ele tem que ser como se não tivesse uma justificativa para eu mantê-lo. Mas é uma questão muito subjetiva também, né? Sem dúvida, eu acho que esses, assim, os parâmetros, né, para que a gente qualifique a conduta como Mas, inadimplência contumaz, né? Ela tem que ser substancial, ela tem que ser injustificada e ela tem que ser reiterada. isso.
Esses 3 critérios objetivos, eles têm que ser, acho que esse é um primeiro aspecto, eles têm que ser cumulativos, né? Não Não um basta ou outro, ter né? um ou outro, né? Isso com certeza dá uma consistência importante no que a lei pretende atingir. Alguns pontos relevantes em cima desses aspectos que você já detalhou, Amanda, o que que eu acho, né? Primeiro, é, a gente tem uma carga tributária elevadíssima no Brasil e a gente tem uma, uma forma de ver a administração tributária sempre desconfiando dos contribuintes. Da Então, conduta, né? da conduta. Eu acho que o que que é importante quando a gente fala de inadimplência, né? Todo mundo pode ter momentos de dificuldade financeira nos negócios, Exato. mesmo nas nossas finanças pessoais. Então, todo mundo pode atrasar pagamentos, enfim, gerar inadimplência. Também a gente tem aqui no Brasil, e isso é fato já difundido, uma gama enorme de obrigações acessórias do ponto de vista tributário, né? Os chamados deveres instrumentais. Então, é muito fácil de você se equivocar, mesmo para nós advogados, os próprios contadores reclamam muito desse ambiente do dia a dia das empresas, dos negócios, né? Então, é muito fácil você cair nesse conceito de inadimplência. Então, o que que eu acho que é bem importante nessa lei, né? Você conseguir distinguir quem é inadimplente por boa-fé e por Isso. dificuldades daquele que é inadimplente por conduta voluntária, dolosa, enfim, Isso. que se vale desses subterfúgios todos que a legislação tributária, de certo modo, dá aqui no Brasil para tornar uma concorrência desleal, prejudicar situações relacionadas à liberdade econômica e empresarial, enfim, situações que realmente a gente tem visto cada vez mais, né? Se vocês notarem, a gente tem visto até o crime organizado, né? Condutas criminosas se valendo de estruturas empresariais que são qualificadas por essa inadimplência. Desses três critérios objetivos que você mencionou, Amanda, o que que eu acho, né? Assim, 15 milhões de reais, por mais que seja um valor elevadíssimo, se a gente for hoje para o dia a dia das empresas e para o contencioso tributário, a gente vai ver que esse é um valor não tão elevado. Exato. Hoje, os créditos tributários, né, enfim, os valores em cobrança, até por conta das multas, das penalidades, acabam Exato. atingindo valores muito maiores que isso. Ou seja, você pode pegar devedores legítimos e, de certo modo, identificar ele como um devedor contumaz. Você pode ter uma empresa que é super responsável do ponto de vista tributário e até mesmo social e que, por um equívoco desse, gerou uma dívida de 30 milhões. Acaba virando uma bola de neve até, né? Eu tenho uma crise, enfrento uma dificuldade financeira, começo a tropeçar no recolhimento dos impostos e é o que você falou. Quando eu for ver, o valor do meu passivo chegou a 1 milhão. Exatamente. Então, acho que isso tem que ser muito pensado, né? Tem que, assim, eu não sei até que ponto esses 15 milhões, numa perspectiva inflacionária, de mercado, etc., até quando esse valor vai viger de acordo com a realidade a partir dessa previsão legal. O segundo ponto, que é a questão da reiteração, né? Da inadimplência reiterada. Eu achei super restrita a lei nesse sentido, né? Por quê? Porque, primeiro, você vai considerar lá 4 períodos de apuração consecutivos ou 6 períodos de apuração alternados dentro de uma perspectiva de 12 meses. É muito curto, É muito curto. porque você pode ter, por exemplo, a gente passou, lamentavelmente, pelo período da pandemia, que a lei excepciona calamidades e situações como essa. Mas, assim, dificuldades momentâneas de um setor econômico, né? Setores econômicos empresariais que não se atualizam muitas vezes na realidade acabam ficando para trás, tem perda de mercado, perda de eficiência e acabam, obviamente, penalizando durante 1 ano, 2,
digamos assim, a sua boa-fé tributária e gerando débitos. Então, eu acho curto, acho assim, extremamente rígido isso dentro de uma perspectiva empresarial, né? E, logicamente, a questão também da gente levar em consideração, como eu disse, essa situação de calamidade, de exclusão, etc. A gente sabe que, do ponto de vista legal, existem outros instrumentos para que essas situações sejam legisladas, né? Volto aqui a referir ao lamentável período da pandemia. O que a gente viu lá? A gente viu outras iniciativas que foram muito mais eficazes, por exemplo, as transações, né? A própria lei da transação tributária federal acabou vindo no período drástico que a gente teve lá, catastrófico, nos idos de 2019, 2020 e 2021, principalmente, né? Então, eu acho que esses critérios objetivos, muito embora a lei venha muito a contribuir com relação a isso, tem que ver como é que vai ser do lado da Receita, né? Como é que eles vão usar e como é que eles vão aplicar isso. E a questão de ser justificável ou não, né? Como é que Você você... fala subjetivo, eu posso justificar, mas para você, Receita, Exato. é uma boa justificativa? Você vai aceitar? Exatamente. Aí, como você bem disse, a lei traz que o contribuinte, porque tem que ser instaurado um processo administrativo para você ser declarado devedor contumaz. Sim. E nesse período de 30 dias, ou eu quito, o que é muito difícil a gente parar para pensar, porque se eu tô com um passivo de 15 milhões, dificilmente eu vou conseguir quitá-lo. Sim. Ou eu parcelo e suspende o processo administrativo do devedor contumaz, ou eu impugno e justifico. E a lei traz que pode ser justificada por calamidade pública, como, por exemplo, a época da Covid. Mas, na minha visão, é muito subjetivo. Eu posso prestar para você as minhas justificativas, uma crise setorial, mas para você, Receita, vai ser suficiente? Você vai entender minhas justificativas ou não? Assim, como a gente falou, a relação jurídica tributária ela tem evoluído, né? Hoje, uma perspectiva que a gente vê é sempre de um consenso, de um entendimento, de conformidade tributária. Para quê? Para que exista uma confiança mútua, para que exista uma maior segurança jurídica. No entanto, na prática, o que a gente tem visto em relação a essa interpretação do lado do fisco, né? Quem litiga hoje em matéria tributária vai ver os autos de infração, muitas vezes trazendo multas qualificadas. Essa questão de você simplesmente ter uma situação de inadimplência traduzida num auto de infração para uma conduta fraudulenta, simulada, enfim, algo que realmente beire o ilícito, ela acaba, logicamente, gerando uma perspectiva de se desvirtuar a boa-fé do contribuinte. E o próprio objetivo da legislação ali, né? Com certeza, né? Então, acho que essa questão de ser justificável, de, enfim, de você buscar outros meios de solução, ela deveria receber uma carga normativa melhor, né? Em que sentido? A gente tem outros projetos de lei, a gente tem arbitragem tributária, a própria Lei Geral de Transação Tributária, que é uma lei complementar, faz parte também de um pacote legislativo que essa lei complementar 225 integrou lá em 2022. Então, tem que tomar muito cuidado para que essa perspectiva que a gente vê hoje nas autuações, e de certo modo, não é uma crítica, é uma constatação, no próprio Poder Judiciário hoje, o contribuinte tem tido muita dificuldade em cancelar autuações fiscais, em extinguir créditos tributários no âmbito do Poder Judiciário. Por quê? Porque muitas vezes os magistrados já recebem essa interpretação, os relatórios fiscais dos autos de infração, pintando uma situação do contribuinte como se ele fosse se ele estivesse ali criminoso, porque ele quisesse, né? Se ele fosse um criminoso, um sonegador, né? Então, eu vi, por exemplo, vou citar um exemplo prático, né? A gente tem visto no setor rural, por exemplo, na agroindústria, que hoje é um setor pujante,
aqui no Brasil, do ponto de vista econômico, uma diferenciação entre o que é contrato de parceria rural sendo descaracterizado para um arrendamento rural. Então, o produtor rural vai lá e faz um contrato de parceria, a Receita Federal vem lá e diz que é um arrendamento rural, mas junto com isso diz, olha, você só fez a parceria porque você queria sonegar, porque você queria pagar menos tributo, porque você queria lesar o fisco. E é isso que eu digo. A minha justificativa aos seus olhos, aos olhos do fisco, Isso. né? Quando tem uma narrativa já construída, é muito difícil você descaracterizar isso. De desconstruir essa visão, né? Então, seja o conselheiro julgador administrativo que recebe esse material derivado das fiscalizações, sejam os magistrados, como eu disse, já vem com um convencimento, vem assim com uma percepção de que quem está ali se defendendo na qualidade de contribuinte, na verdade, é alguém que é um trapaceiro, né? Já tem, né, essa intenção de fraudar. Com certeza. Agora, já puxando, você comentou em transação, vamos falar já então das consequências de ser declarado devedor contumaz, né? Sim. Uma questão que me pega bastante quando eu li a legislação é que se você for declarado devedor contumaz, você perde o direito de usar benefícios fiscais e a lei cita expressamente utilizar o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Agora vamos pensar. Transação tributária criada ali na época da pandemia para ajudar, né, os empresários que sofreram ali um impacto e constituíram um grande passivo. A transação ela prevê grandes descontos na dívida, nos juros, nos encargos, e ela permite a utilização do saldo de prejuízo fiscal para eu amortizar até 70% do meu débito com a União, inscrita em dívida ativa da União. Para eu conseguir utilizar esse prejuízo, eu já tenho que ter uma dívida de no mínimo 10 milhões. Uhum. Então, entre 10 para chegar a 15... E aí, se eu for declarado devedor contumaz, eu perco esse benefício. O que eu acho, assim, a questão da transação, ela também, a gente poderia fazer até um outro podcast só disso, né? Porque eu sou apaixonado pela também. transação, né? A minha dedicação acadêmica, meu trabalho acadêmico sempre foi muito voltado a essa parte das transações tributárias. Até recentemente, quando você vem a mencionar aqui que a possibilidade de você se valer da compensação de prejuízos fiscais e decorrentes de base de cálculo negativa, enfim, para aqueles que não têm muita vivência nisso, né? As empresas que são tributadas pelo lucro real podem ter esse tipo de prejuízo na sua atividade. Eles nas distintas modalidades de transação, seja por adesão ou nas próprias transações individuais, sempre foi admitido como uma forma de pagamento, de consenso válido. Mas, recentemente, isso está amplamente divulgado na imprensa, né? O Tribunal de Contas da União emitiu um parecer vedando a utilização disso e causando prejuízos relevantes até do ponto de vista das finanças públicas. Então, acho que esse já é um ponto, assim, ou seja, a lei prevê algo muito inovador e que vem beneficiar o Instituto da Transação, mas, lamentavelmente, do ponto de vista do poder público, a gente vê situações que dificultam isso, né? A própria estatística de transações federais hoje que são validadas, que são homologadas, ela é muito ínfima se comparado com o número de pedidos que são exercidos, né? Então, é um instituto que a gente precisa caminhar muito. Enfim, eu acho que isso vai melhorar, né? A lei ela é recentemente nova, a gente está aí praticamente há 6 anos com essa lei vigente. Mas como é que isso se encaixa aqui? Com certeza, você não poder usar os teus prejuízos fiscais em função de uma qualificação de contumácia, de devedor contumaz, é algo que vai prejudicar muito esse instituto, né? Vai debilitar ainda mais, vai criar mais uma barreira para regularização do débito. Para regularização. O que isso significa? Mais litígio, né? Então, se a gente está numa perspectiva, numa pegada de redução da litigiosidade tributária, a própria reforma vem com
com esse objetivo, eu acho que essa previsão aqui da Lei Complementar 225, ela vai prejudicar muito, ela vai criar, como eu disse, mais um empecilho para que os empresários, enfim, para os contribuintes em geral, possam se valer do Regularizar, Instituto né? da Transação. E essa é só uma das consequências, né? A gente também tem a impossibilidade de pedir recuperação judicial. É. E se você, devedor, contribuinte, estiver já em processo de recuperação e for declarado devedor contumaz, a União pode pedir a convolução em falência. É. Isso também é uma medida bem gravosa, extrema, gravosa. Assim, eu acho que essa é uma bola dividida, né? Assim, que cria situações conflitantes. Primeiro, do direito público com o direito privado, né? Segundo, eu acho que o Instituto da Recuperação Judicial e da Falência, do ponto de vista do próprio direito privado, tem a sua legislação lá específica e, quiçá, esse tipo de consequência, enfim, esse tipo de situação teria que estar expressamente previsto lá na legislação falimentar. Então, talvez um ajuste. E também do ponto de vista jurisprudencial, né? A jurisprudência, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, debateu durante muito tempo se você necessitava ter certidão negativa ou positiva com efeito de negativa para pedir falência ou recuperação judicial. Você vê, são coisas filigranas que acabam surgindo e, de novo, gerando mais litígio, né? E o que eu acho? Assim, eu até ia mencionar isso ao início. Essa situação das consequências, a gente vê muito essa perspectiva de sanções administrativas, né? O Supremo Tribunal Federal tem súmulas já bastante antigas, por exemplo, a súmula 323, súmula 323, de que você não pode se valer de sanções administrativas para coagir o contribuinte ao recolhimento ou à regularização tributária, né? Então, a gente vê aqui na Lei Complementar 225, como você está mencionando aqui, perda de benefício fiscal, impossibilidade de contratar com o poder público, licitação, todas as situações. Isso aí, claramente, é uma forma de emparedar o contribuinte, né? Então, a lei vem para criar segurança jurídica. Na verdade, ela está estimulando o uso das sanções administrativas, né? Estava lendo uma reportagem sobre o tema quando foi promulgada a Lei 225, do devedor contumaz, se isso não incentivaria os pedidos de recuperação judicial. Porque se eu sou contribuinte, eu tenho uma empresa e eu estou quase chegando ali nos 15 milhões, penso que é hora do empresário parar e realmente pensar na estratégia, porque com certeza a receita vai vir com bastante força nesse enquadramento do devedor contumaz. E acho que é hora de parar, pensar e o que eu preciso fazer. Será que vale eu pedir uma recuperação judicial? Será que é o contexto? Porque se eu estou numa crise que eu não tenho perspectiva tão cedo de melhorar, e se eu for enquadrado aqui como devedor contumaz, com certeza para mim sair dessa crise vai ser bem mais difícil. Até porque devedor contumaz, CADIM, dificuldade de restrição de crédito, com fornecedores, com o próprio cliente. Então, acho que é uma coisa de parar, pensar e planejar. Então, o que eu acho, né, Amanda e Bernardo? Excelente ponto esse, né? Eu trabalhei já bastante tempo desde a época da concordata e com falência, e sempre vi, eu comparei essas situações com um paciente na UTI, né? É extremamente impactante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de credibilidade e do ponto de vista do empreendedorismo que a atividade empresarial dá à figura do empresário, né? É muito ruim para um empresário chegar a um ponto de pedir uma recuperação judicial ou uma falência, né? Não dá para usar esses institutos para se salvar com uma boia de salvação. E até porque ainda tem muito preconceito, né, com as empresas que pedem a recuperação judicial dentro do próprio mercado. Sim, e assim, como eu disse, as consequências legais do ponto de vista da legislação falimentar e de recuperação judicial, elas são, vocês conhecem mais do que ninguém isso,
são bastante drásticas para o empresário, para sua família, para os seus colaboradores, enfim, para toda a estrutura empresarial. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem um aspecto super positivo aqui na Lei Complementar 225 para evitar que o empresário chegue a essa situação drástica da RJ, da recuperação judicial ou da falência. Qual seria a possibilidade de você, no âmbito de um processo administrativo, poder exercer o teu amplo direito de defesa e contraditório, né? Esse é um ponto assim, fundamental na lei. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, o devido processo legal, ampla defesa e contraditório é um direito e garantia fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Tá? Então, assim, é inarredável que você possa se defender previamente a situação que alguém chegue e te aponte o dedo como devedor contumaz. Se inclua num cadastro, agora você é devedor contumaz. Né? Exatamente. Então, assim, acho que esse é um ponto muito melhor você buscar a sua defesa no âmbito desse processo administrativo, com uma boa assessoria, muito bem orientado, né? Não fazer nada de maneira improvisada, porque a gente sabe que no direito, né, as coisas quando começam mal, elas vão terminar mal. Não dá para você consertar esses erros no meio do caminho, do processo administrativo, ou até mesmo do próprio processo judicial. Os efeitos desse processo, como é que isso na prática vai se dar para o empresário? O empresário vai impugnar, né? Vai apresentar uma defesa escrita, com essa técnica acurada que é necessária, mas aí vem um ponto que eu acho que a lei pecou, tem um pecadinho que eu queria destacar aqui, porque é bem relevante. A lei traz uma segmentação de quando essa defesa é recebida com efeito suspensivo, ou seja, o que é o efeito suspensivo? Eu só vou ter uma definição com relação à contumácia até a decisão final no âmbito do processo administrativo. Ou, em determinadas situações, ela excepciona esse efeito suspensivo. Ela diz lá, você vai se defender, vai impugnar, mas mesmo assim os efeitos da lei vão valer desde logo. Aqui, a gente tem não só a inconstitucionalidade frente ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, clara, assim, a inconstitucionalidade objetiva e direta, né, a contrariedade ao texto da Constituição, mas principalmente uma incompatibilidade com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque, como você bem menciona, as hipóteses de suspensão da exigibilidade, entre as hipóteses previstas em inúmeros clausos lá nos incisos do artigo 151, a gente tem lá as impugnações e os recursos na esfera administrativa. Então, se a lei geral, a norma geral em matéria tributária, que é o Código Tributário Nacional, não traz essa exceção, eu não posso, ainda que seja numa outra lei complementar, né? Nós vamos criar aqui um conflito entre leis complementares de uma mesma hierarquia. No entanto, a norma geral ela vai prevalecer sobre a norma especial, ou seja, o legislador pecou em não alterar ao mesmo tempo a previsão lá do artigo 151, ou criar um parágrafo excepcionando as situações para a caracterização da contumácia. Então, eu acho que esse ponto, assim, ele precisa... Mais litígio. Ou precisa excluir essa previsão, essa exceção mal colocada no texto da Lei Complementar 225, ou com certeza isso, em algum momento, vai cair no âmbito do Poder Judiciário, seja no controle concentrado no Supremo, seja nas ações individuais que os contribuintes venham a fazer. Com certeza. E a gente tem uma boa notícia: é possível, depois que eu for declarado devedor contumaz, sair dessa condição? Sim, a lei prevê essas situações, mas vamos combinar, né, Amanda e Bernardo, assim, quem já passou por isso... Essa que é essa dificuldade, né? Por mais que a lei permita que você faça parcelamentos ou que você pague o valor e faça a extinção dos créditos tributários pelo pagamento,
você vai ficar com a pecha da contumácia. Você vai ficar Histórico no seu ali. currículo, no seu acervo técnico empresarial, como alguém no próprio mercado, né? Exato. O mercado pune, assim como a mercado bola pune no pune, futebol, Exatamente. o mercado Mercado é pune cruel. aqueles empresários que não demonstram uma conduta compatível com concorrência leal, enfim, com todas as perspectivas do direito empresarial e da própria boa-fé objetiva do contribuinte, né, e do empresário. E tem uma parte do texto da legislação, da Lei Complementar 225, que ela fala, se você regularizar os débitos e não vierem a ser novos débitos constituídos, você pode sair da condição de devedor contumaz, mas a lei permite que o fisco reconsidere essa sua exclusão se ele identificar que você está tendo comportamento protelatório, principalmente na parte dos parcelamentos. Que é aquele, fiz o parcelamento do débito para ter a suspensão da exigibilidade, paguei uma parcela, não paguei mais. A lei permite que o fisco reveja a sua exclusão do devedor contumaz. Então, você volta ao status quo ante, né? Exato. Você se valeu de uma situação só para amenizar. A gente via isso muito na época dos programas de refinanciamento, do refis, né? Então o pessoal ficava esperando sair um refis para conseguir fazer uma adesão, ter uma certidão positiva com a FE negativa e nas primeiras parcelas já perder e ser excluído. Então acho que diante dessa lamentável conduta que certos contribuintes tiveram em cima desses programas, a Receita acabou, obviamente, se vacinando e também colocando uma postura defensiva como essa na própria legislação, né? Parece que vai ter um monitoramento também, né? Dentro dessas pessoas que serão ou foram excluídas do cadastro do devedor contumaz. Nesse sentido, te excluí, mas eu vi que você está tendo esse comportamento que eu considero protelatório, então te inscrevo de novo. Para isso, é claro, a gente não sabe como a Receita vai atuar, porque é novidade, mas parece que para isso ela precisa ter esse monitoramento com o contribuinte que a Receita está tendo cada vez mais, né? Eu acho que a própria perspectiva do conceito de inadimplência reiterada, a gente vai pensar aqui nessa hipótese que você está falando, uma reincidência, né? Isso. É como o sujeito que vai lá e furta. E vai lá e faz uma suspensão condicional do processo penal, faz um acordo, mas ele, 2, 3 dias depois, está na rua, ele vai lá e furta de novo. Então, acho que tem que tomar cuidado e de certa forma, acho que a Receita está buscando alguma maneira de se defender desse tipo de subterfúgio, né? Eu penso que agora tem que ser uma análise bem estratégica, né? Tanto na hora de aderir a um parcelamento, de tudo isso que a gente falou, RJ ou não, recuperação judicial ou não, mas é muito uma questão de estratégia e planejamento que o empresário vai ter que ter para não cair nessas questões que, uma vez instaurado o processo administrativo, é o que a gente falou. É muito difícil desconstruir essa visão que o fisco tomou de você. Agora, a gente está falando da Lei 225, no âmbito federal, embora ela permita que estados e municípios se utilizem dos critérios que ela fixa, ou, se eles promoverem legislação específica, que criem seus próprios critérios, como inclusive o valor da dívida, eles podem mudar. Mas a verdade é que o devedor contumaz, ele já é uma realidade, principalmente se tratando do Estado, né? Sim. Eu acho que aqui tem um outro ponto bem frágil e de questionamento na lei, que eu sabia que você ia me perguntar isso, e a gente, analisando a lei, isso fica muito claro, né? O Estado do Paraná tem legislação, né? Com outros critérios, né? 8 períodos de apuração em 12 meses, 30% do patrimônio líquido, enfim, a gente está realmente aqui numa perspectiva de critérios objetivos. Você vê mais dilatados, né? Os 8 períodos ao invés dos 4 ou dos 6 previstos aqui na legislação federal. Mas vamos supor na hipótese que a gente não tivesse, né? O que os estados vão ter que criar ou vão se valer dessa lei? Aqui tem muito da questão do princípio federativo, né? Para quem não é familiarizado com isso, o princípio federativo, a gente tem na Constituição as competências tributárias muito bem delimitadas
no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso, logicamente, passa também por essas questões da administração tributária, não só para a instituição e para a cobrança de tributos, né? Então, o que eu vejo do ponto de vista de agressão aqui ao princípio federativo? Que o artigo 57 da lei, lá no finalzinho, ela diz, olha, se os estados e os municípios não tiverem legislação própria e não fizerem isso dentro do período de 1 ano da data da publicação dessa lei, ou seja, até 8 de janeiro de 2027, fica valendo para eles a lei federal. É inconstitucional. A ofensa ao princípio federativo aqui, ela é tão clara como a luz solar, né? Como a gente costuma dizer nos tribunais, né? É inequívoca. Eu acho que esse artigo 57, esse sim, tem que receber uma bela de uma ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito! O tema é extenso, é novo, a gente pode ficar aqui horas debatendo, podemos engatar a transação tributária também, que é um tema que a gente gosta muito. Sim. Mas eu acho que, É Bernardo, isso. Estamos encerrando mais um episódio do Farracha Cast. Agradeço imensamente. Fábio, obrigada mais uma Dr. vez. Fábio, Sempre doutora bem-vindo, Amanda. grande parceiro nosso. Agradecemos mais uma Prazer, vez. me sinto em casa. Eu gosto muito vou usar aqui do Tuco Farracha, do meu amigo. Tenho, assim, uma satisfação imensa de ver o escritório com tantas décadas, né? Um escritório pujante. E desejo muito sucesso para vocês sempre. E Pra você agradeço também. Igualmente. imensamente a oportunidade da gente trocar aqui essas ideias, né? Sempre bom. E busquemos sempre a solução consensual, né? Vamos focar nisso. Eu acho que a gente tem que pensar em evoluir nesse aspecto, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Exatamente. Obrigada, Fábio. Obrigada, Bernardo. Obrigado. Um Obrigada. abraço grande.